Paz do Senhor, amém? Vou segurar ele aqui um pouquinho de novo para ele tomar um tempinho meu, porque não é fácil ali não, viu? Mas pode deixar o relógio rodar. Ele vai dar um testemunho nessa noite do que Deus fez na vida dele nessa semana. No domingo a gente teve um momento ali, conversou com a pastora e o pastor, e nesse momento a pastora falou que Deus tinha dado por várias vezes livramento na vida dele, livramento de acidente, que não era mais para ele estar aqui se não fosse o Senhor, e se não fosse ele servir ao Senhor. Mas Deus tinha dado livramentos e ainda ia continuar dando livramentos, porque Deus livra aqueles que o servem e cuida deles. E depois o pastor falou também sobre livramento, não foi? De acidente, e agora ele vai contar o que aconteceu com ele antes de ontem. Na terça-feira, né, eu almocei em casa, saí para arrumar o caminhão para mim viajar, que seria, no caso, hoje. E descendo ali a BR-153, ali na barreira de 40 por hora, perto dos motel, um caminhão freou na frente, né? Lá, ali perto do Parque das Laranjeiras, veio na cabeça, não, vou passar logo para o lado esquerdo, porque não vem ninguém, então, né, que eu vou retornar lá embaixo. Quando chegou na barreira, um rapaz estava na minha frente, pisou no freio do caminhão, o caminhão rodou e eu bati de frente com o caminhão. Eu estava falando para ela, se fosse para mim, se eu tivesse na traseira dele ali, hoje eu não estaria aqui. Aí, na hora, eu joguei o caminhão tudo para a direita, eu falei, e bateu bem o passageiro. E eu estava falando para ela, sempre ela, às vezes, vai numa viagem ou outra, mas a minha filha, né? E, assim, poderia ter acontecido uma tragédia. E, eu ia chamar ela para ir para Curitiba comigo, né? Mas falei, não, vamos dar mais essa viagem, mais eu. E, na hora, eu fiquei pensando, graças a Deus que, assim, aconteceu o que eu sempre falo para Deus, Senhor, se tiver de acontecer alguma coisa comigo, que aconteça perto de casa, não deixa acontecer longe, não. Porque eu já vi muito acidente nas estradas, e onde morre criança, morre pai, às vezes morre muita gente, igual eu já vi prensado no caminhão. E eu sempre tive medo de morrer prensado dentro de um caminhão. E eu sempre falo para Deus, o dia que chegar a hora de eu parar, que eu venha parar. Eu não venha sentir falta. Porque, como se diz, isso veio de família. Então, assim, meu pai é motorista de caminhão. E hoje eu entendi que isso, infelizmente, como se diz, vem de berço. Meu filho também está puxando, e eu falo para ele, filho, isso não é bom. Infelizmente é uma profissão arriscada, é uma profissão que você fica muito tempo fora de casa, às vezes você tem que forçar e andar à noite. E, assim, graças a Deus nunca aconteceu nada. Então Deus sempre tem me guardado, me livrado de todo mal. Mas isso, assim, antes eu pelo Espírito, né, da força maior, se fosse antigamente, eu tinha partido para cima para bater no rapaz. Pela raiva, porque ainda eu falei para ele, para que você foi pisar no freio na chuva, cara? Você é doido. E ele, não, rapaz, a empresa tem seguro. Eu falei, não quero saber. Porque, assim, quando você é assalariado e ganha comissão, você quer rodar para quanto mais você ganhar, né, melhor, né? Mas depois eu me acalmei, entendi que as coisas não é da minha maneira e nem da maneira de outras pessoas. Aconteceu, igual eu sempre falo, aconteceu perto de casa, estou na minha casa, pior se tivesse acontecido longe, né, era pior, porque aí eu ia estar mais longe de casa. Então eu estou perto de casa, aí eu pedi prioridade para o rapaz lá arrumar para mim, e ele entendeu e falou assim, eu vou procurar, a seguradora liberou, vou conseguir arrumar esse caminhão para você em 2 semanas. Eu falei, 2 semanas ainda está bom, né? Então eu levantei as mãos para o céu no dia, agradeci a Deus pelo livramento de Deus. E foi, graças a Deus, foi assim, um livramento muito grande mesmo, que não machucou ninguém, todo mundo se livrou. E graças a Deus estamos aqui para contar uma história que Deus venha ser honrado nessa noite, né? Amém. Agradeço a oportunidade. Amém. E eu tenho muito orgulho dele, da profissão dele, que é uma profissão que ele conseguiu ajudar a formar uma advogada, e ele está terminando de formar uma psicóloga. Tudo dirigindo um caminhão. E eu aprendi a dirigir no caminhão. Ele me ensinou. Então, tem muita história para contar, né? Se for falar assim, me perguntar qual cidade você não conhece, é mais fácil perguntar que eu conheço, porque eu ando para todo lado aí, na boleia do caminhão, acompanhando ele. É só ter uma folga, férias, eu estou ali, meus meninos todos cresceram assim, a Ingrid também está crescendo assim. Depois que cresce, eles param de ir, né? Mas eu glorifico a Deus, porque é uma profissão
que hoje ele já está cansando, eu sei que tem um tempo para tudo. E eu sei que o tempo de parar vai chegar. E Deus, ele seja louvado. E Deus, ele é justo e ele é fiel. Deus, ele guarda. E Deus, ele cuida. Né? Nós nos preocupamos porque nós somos seres humanos e ficamos assim, eu sou uma pessoa que vive pela comissão e agora? Mas é agora que a ação de Deus começa na nossa vida. É quando nós não conseguimos agir com as nossas forças, aí Deus começa na nossa vida. Né? E nessa noite eu vou falar um pouco sobre a história de José. E eu vou ler aqui Gênesis 30, capítulo 30, versículo 1 e 2. Que diz assim. Gênesis capítulo 30, versículo 1 e 2. Raquel viu que não dava filhos a Jacó. Teve ciúmes de sua irmã e disse: dai-me filhos, ao contrário morrerei. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse: será que eu estou no lugar de Deus? Quem a impediu de ter filhos? Versículo do mesmo capítulo 30, 22. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e fez fecundar. E ela engravidou e deu à luz a um filho. Então disse: Deus tirou de mim o meu vexame e deu ao filho o nome de José, dizendo: que o Senhor me dê ainda outro filho. Amém? Eu quero falar um pouco nessa noite sobre a história de José, sobre o que José fez, e o nome do tema da ministração desta noite é expansão, é sair do estado atual, ou do status atual que você se encontra, que eu me encontro, para viver o extraordinário de Deus. Como que nós nos encontramos no dia de hoje? Qual o estado? A minha vida, a posição, como eu estou? Qual o status que, se fosse perguntar como eu estaria hoje? Como você chegou aqui nesta noite, nesse lugar? Como nós estamos? E a palavra nessa noite é sobre isso. A expansão é também sair do estado que você está para viver o extraordinário. Como que tá? Tá bom? Teve uma época da vida de José que estava ruim. Estava bom, depois ficou ruim, depois ficou bom. Mas Deus não queria o bom. Deus, ele quer o extraordinário. E o que é o extraordinário? É viver aquilo que é quase impossível a visão humana. Olha, eu anotei aqui, é algo excepcional. É algo que está além do comum. Essa palavra, essa frase aqui, algo além do comum, é algo que se encaixa na minha vida e na sua. Porque nós somos seres espirituais. Nós somos seres que vivemos nessa terra, mas nós somos cidadãos dos céus. E lá no céu, a ação de lá é a ação sobrenatural. Então, o ser extraordinário, viver o extraordinário, é algo que não é muito comum, mas é viver aquilo que está além do comum. Então Deus, ele quer na minha vida e na sua tirar nessa noite. Não sei como você chegou, eu sei como eu cheguei, mas essa noite Deus quer me tirar do estado que eu estou para melhorar, para evoluir, para avançar para o extraordinário de Deus. É nesse lugar que ele quer que eu e você esteja. É esse lugar que ele quer que eu e você viva. E José passou por processos. José viveu processos. José foi um filho da velhice de seu pai Jacó. José era tão amado por seu pai, por ser um filho da velhice. É muito diferente você ter vários filhos, depois os filhos todos criados, e você ter um filho, né, pequenininho ali na casa. Eu tenho essa experiência lá em casa. Né? Esse ano, vai contar a novidade, eu vou ser vovó, minha nora está grávida, eu estou muito feliz. E é uma alegria, né? Eu estava lá na minha casa pensando assim, eu vou ter que ter uma mesa de 9 lugares, fazendo as contas, né? 4 filhos, 8... 9, e a Ingrid é pequena, 9, não, agora eu vou ter que aumentar a mesa, porque a família está crescendo, e isso é motivo de alegria, né? E José viveu sendo amado pelo seu pai. A palavra do Senhor fala que ele era amado pelo seu pai. E o seu pai fez uma túnica para ele, toda linda, né? E deu para ele, e os seus irmãos invejaram. Os seus irmãos odiaram ele tanto, porque ele era amado, mais amado pelo pai do que os seus irmãos. E isso causou inveja.
José, ele foi um homem, na época que ele estava crescendo, quando aconteceu alguns fatos na vida dele, ele era um adolescente, mas José, ele foi odiado pelos seus irmãos, ele foi o filho amado e por isso ele foi odiado. Ele foi invejado, conspiraram contra ele, ele foi rotulado como sonhador, mas esse rótulo como sonhador lá na frente colocou ele como interpretador. E foi essa situação que fez com que José evoluísse para uma posição na qual Deus tinha para ele a posição de extraordinário, de estar vivendo o extraordinário. Mas ele passou processos. E é no processos que ele passou que ele cresceu. Qual o processo que você está passando? Isso que eu perguntei no início. Qual é a posição que você está? Está bom? Deus quer o extraordinário para você e para mim. Está ruim? Deus quer fazer o percurso na sua vida para que você viva o extraordinário. Qual é o seu processo? Em que estação? Em que etapa do percurso você se encontra nessa noite? E agora eu te faço outra pergunta. O que tem te afligido nesta noite e tirado a paz do seu coração? O que tem causado danos na sua vida que talvez não tenha feito com que você persevere, que você caminhe? Talvez você tenha assistido pessoas que não têm conseguido perseverar, caminhar, andar, porque tem situações que têm parado ela. Eu quero dizer, se a situação tem te parado, Ele está no trono da tua vida. E não é o lugar da situação, não é o trono da sua vida, mas o lugar do trono da sua vida é de Deus. Todas as pessoas, inclusive eu que estiver aqui, se tem algo afligindo você, se tem algo enfraquecendo você, se tem algo indo contra as suas forças espirituais, hoje é noite de perder o lugar de trono da sua vida e entrar no lugar aquele que pode todas as coisas, que é Deus. E nós olhamos ainda mais no decorrer da história, né? Ele ter sido rotulado, ele foi jogado em uma cisterna, porque em uma certa ocasião, os irmãos foram pastorear, e o seu pai mandou ele ir até lá para trazer notícia, e de longe os irmãos olharam e falavam, lá vem um sonhador. Conspiraram contra ele, matá-lo, mas não mataram, jogaram ele dentro de uma cisterna, sem a túnica, arrancou a túnica dele, jogou ele lá dentro sem roupa, e aí tiraram de volta, venderam para os ismaelitas, e os ismaelitas levaram ele, e lá, Potifar comprou ele, como escravo. Ficou com ele como escravo. E foi lá que começou a melhorar a vida dele. Ficou boa. Boa em questão do segundo estágio, porque boa era ele na casa da mãe dele, do pai dele, junto ali com a família dele. Mesmo que ele era odiado pelos irmãos, ele era amado pelo pai, então estava bom ali. Mas Deus queria mudar ele de nível, mudar ele de fase. Ei, eu te falo nesta noite, para a minha vida e a sua. Diante da situação que talvez nós passamos e aflição, Deus quer nos mudar de fase. Deus quer nos mudar de fase. A situação não é para me matar e nem te matar, mas é para crescimento. Deus quer nos mudar de fase. E quando nós olhamos José na casa de Potifar, Potifar olhou para ele e viu que Deus era na vida dele. A palavra do Senhor fala que Deus era na vida de José, e era tão gritante que as pessoas observaram e viram que Deus estava na vida de José, e Deus já logo tudo para ele administrar na casa de Potifar. Ele fazia tudo, administrava tudo, ele só não era maior do que Potifar, mas tudo estava nas mãos dele. Estava bom. De lá de dentro da cisterna, foi vendido como escravo, estava na casa de Potifar, já liderando, sendo o quê? O mordomo, tomava conta de tudo. Estava bom. A palavra do Senhor fala que José era malhadão e bonito, robusto, bonitão. O que acontece? A mulher de Potifar põe o olho nele e quer ele para ela, mas ele não quer. E o que acontece um dia lá, que ele vai lá na casa, está sozinho lá, e ela pega e agarra ele, e ele sai correndo, e a roupa fica de novo na mão dela, de novo ele despido, de novo ele sai correndo sem roupa, mas ele se livrou da situação presente, porque ele sabia que Deus estava com ele, e ele não podia fazer nada que ofendesse, afetasse a presença de Deus na vida dele. O que eu tenho para a minha vida e a sua nessa noite? A posição dele poderia levar ele a cometer aquele pecado que a mulher queria, ele para ela, e dormir com ela. A situação, quando você estiver boa,
quando você poder fazer alguma coisa. Sabe o que é ser um homem ou mulher de Deus? É você ter o poder de pecar e dizer não. É você estar numa posição que você pode, você tem autoridade, você tem o poder de ir lá e pegar e fazer. Mas é negar o pecado e dizer não. Isso sim é estar com Deus, isso sim é dar valor à presença de Deus. Se aqui nessa noite algum de nós não estamos tendo forças para lidar contra o pecado, contra aquilo que nós temos poder de fazer e tem batido no meu e no seu coração, tem gritado na minha e na sua carne. Se algum de nós aqui nesta noite tem tido esse poder praticado, que Deus nessa noite entre sobre as vidas daquele que necessita de uma libertação e liberte. Porque Deus, Ele tem o extraordinário para você, e talvez essa situação tenha feito com que você não viva o extraordinário. Deus não te chamou para pecar, Deus não te chamou para errar, Deus não te chamou para andar no mundo errante, mas Ele te chamou errado para consertar a sua vida. E no percurso você pode até bambear, pode até querer, pode até vir situações contra você, para fazer com que a sua carne se estremeça e você caia, mas você vai dizer não, porque a presença na sua vida de Deus, ela está no trono. Não é o desejo que você talvez sinta de fazer, porque o desejo é normal, a nossa carne nunca vai se converter. Nunca. Mas a presença de Deus na nossa vida, ela mata o desejo dessa carne dia após dia. E Potifar saiu correndo, e o que acontece? José saiu correndo, e o que acontece? Vai para a prisão. Porque o que foi acusado de estuprador, de querer violentar a mulher de Potifar. Ela ficou com a roupa dele, aquilo foi a prova. E o que acontece? Potifar manda ele para a prisão. E o que acontece na prisão? José achou graça diante lá do carcereiro e ele colocou tudo na mão de José e ele começou a dominar lá, porque Deus, a palavra de Deus fala que Deus era com José. Deus era com José dentro da prisão. Onde é que você está? Qual situação você tem vivido? Deus não perdeu o controle. Deus está na sua vida. Deus não vai deixar você perecer. Deus é com você. Dentro da prisão, Deus estava com José. E o que acontece? Lá dentro ele muda de nível. Além de sonhador, ele vira um interpretador. O copeiro e o padreiro foram jogados lá porque ofenderam o seu senhor e sonharam. E José logo chegou pela manhã e viu que ele estava tristinho, né? Teve sonhos que não sabia o significado. E José foi lá e interpretou o sonho. Olha, você vai ser restabelecido ao seu cargo e você vai morrer. Um olhava e via que exprimia de 3 galhos ou cachos de uva, suco, exprimia os sucos da uva no copo do rei. E serviu o rei, e esse foi reabilitado à sua função. E aquele padeiro que tinha os cestos na cabeça com todo tipo de comida que ele fazia para o rei, vinha as aves e comia da sua cabeça. Esse, José interpretou que em 3 dias ele morreria. 3 dias aconteceria o restabelecimento da posição do copeiro, e 3 dias o outro morreria. E isso aconteceu, e José falou assim: olha, não se esqueça de mim. Falou para o copeiro: não se esqueça de mim lá diante de Faraó. E o que aconteceu? Ele se esqueceu. Você acha que você está esquecido? Quanto tempo você acha que Deus se esqueceu? Quanto tempo você espera por um milagre? Quanto tempo você está aqui nessa noite e espera por uma bênção? Quanto tempo você tem buscado e pelejado para receber algo de Deus? José ficou lá 2 anos esperando. E quando José pediu para ele não esquecer, ele relatou da dor que ele passou, que ele foi vendido, que ele relatou que ele foi tirado da casa dos seus pais. Ele relatou a dor que ele tinha. E José, 2 anos ali, mas o que Deus faz? Faraó sonhar. E o que acontece? Ninguém conseguiu, nenhum mago, ninguém daqueles ali conseguiram decifrar o sonho. Mas o copeiro lembrou: como que eu pude fazer isso? Lembrou-se de José e de que tinha esquecido de falar sobre ele. E falou para o Faraó que tinha um rapaz, um hebreu lá na prisão, e que ele podia, porque ele tinha interpretado o sonho. Logo José veio até Faraó, interpretou o sonho.
Interpretou tudo, porque Faraó sonhou que umas vaquinhas gordas subiam, de repente vinham umas magrinhas, comia as gordas, depois umas espigas grandonas nasciam, e as outras vinham e consumiam, uma bagunça, e ele falou tudo. Olha, 7 anos de fartura, 7 anos de fome. E eu te aconselho ainda a pegar um bom administrador e administrar tudo. E o que acontece no decorrer de todo esse sofrimento? O que acontece em 2 anos de sofrimento? O Senhor estava fazendo com que José ficasse preparado para viver o extraordinário. Porque ser mordomo não estava bom. Estava bom para José. Aonde você está, talvez está bom, está cômodo. Talvez está tão bom que você não quer crescer de forma nenhuma. Nós temos esse costume na nossa vida, essa prática, essa vivência na nossa vida de não querer sair do que é bom, não querer viver o que é novo, porque nós temos medo. Quem não tem medo do novo? Eu não sei o que me espera lá. Eu não sei o que está lá, mas eu quero dizer para você nessa noite, aonde Deus está, o novo vai ser extraordinário na minha vida e na sua. Não tenha medo, porque Deus me trouxe e te trouxe aqui nessa noite para nos dizer que nós vamos viver o extraordinário, mas Ele tem que estar no trono. Ele tem que estar no trono. Hoje aqui nesta noite vai ser destronado tudo aquilo que tem tirado a sua paz, tudo aquilo que tem tirado a sua perseverança, tudo aquilo que tem tirado aquilo que Deus tem de foco para você. E os problemas têm tampado, ofuscado, cegado você diante da grandeza que Deus tem, que você vai viver. Deus não vai permitir, porque nesta noite eu sei que aqui tem homens e mulheres corajosos, homens e mulheres que entraram aqui não só para passear, não só para mais um dia, mas entraram aqui porque tem uma necessidade de Deus, uma necessidade de buscar. Não, eu não entrei aqui para nada, só para adorar. Por que você entrou para adorar? Porque você tem a necessidade de Deus. Se você tem a necessidade de Deus e entrou aqui para adorar, é porque você quer crescer diante de Deus. Não precisa de mais nada. Mas Deus, Ele quer te fazer viver o extraordinário na sua vida espiritual. Deus não quer que você entre ali, senta aqui, cultua aqui e vai embora e acabou. O seu ministério não define só nisso. O seu ministério está muito além da parede aqui, dessas paredes. O seu ministério está lá onde você anda no dia a dia. O seu ministério está lá onde Deus queima no seu coração para que você faça a obra dEle. E Deus vai fazer você viver o extraordinário sim, mas há uma necessidade de buscar e fazer para Deus. Há uma necessidade de não viver tronando as situações que vêm contra aquilo que Deus quer colocar e fazer você viver. Porque sempre quando você vai viver o extraordinário de Deus, as coisas se levantam. Se levantam. Quando você vai viver um extraordinário de Deus, tudo vem ao contrário, ventando contra a sua vida, para você desistir, para você enfraquecer. Quantas vezes eu parei na minha caminhada dentro da igreja? Tem 22 anos que eu estou na igreja. Quantas vezes no decorrer dessa caminhada eu paralisei, por causa que na minha vida não estava no trono Jesus, mas os problemas vinham e tomavam o lugar de Jesus no trono. Ei, nessa noite eu te disse, vai ser destronado qualquer situação que tire a presença e a posição de Deus na sua vida e na minha. Não vai permanecer, porque nós temos a convicção do que queremos. Nós temos a convicção do que nós queremos. E nada pode se frustrar. Os planos de Deus não se frustram. E quando José vai lá e revela todo o sonho, né? Interpreta o sonho. E ainda dá o conselho. Fala, arruma lá uma pessoa para administrar muito boa. Uma pessoa que vai fazer tudo certo. E quem que é que Faraó coloca? Não viu ninguém lá a não ser José. Agora pensa numa história extraordinária dessa. Pensa um homem que era filho amado, passou a ser escravo, humilhado. No decorrer dessa trajetória dele, como a palavra de Deus não relata tudo, mas pensa o sofrimento desse homem como escravo, a posição que ele tinha, a posição que ele se encontrava como escravo. De filho amado para escravo, depois vai para mordomo, depois acontece tudo errado. Quantas pessoas e quantos de nós, muitos nos falamos assim: por que não dá certo na minha vida? Por que tudo dá errado na minha vida? Ei, Deus, quando está na direção da minha vida e na sua, o errado é para acertar, porque Deus tem um caminho certo para mim e para
ti. Talvez aos seus olhos está tudo errado, está tudo dando errado. Mas é o caminho que Deus trajetou para que você cresça. Porque lá na frente, Deus tem o extraordinário. Você está preparado para o extraordinário de Deus? Se você está preparado para o extraordinário de Deus, se você está preparado para viver o extraordinário de Deus, não vai ser frustrado o projeto que Deus tem na sua vida e o que Ele tem para você viver. Lá na frente, lá quando Ele vira o rei, o que é que Faraó faz? Coloca o anel de autoridade na mão dele. Institui ele como governador, veste roupas finas, coloca colar de ouro. Aí ele já não perdeu mais a roupa, mas quando Deus define o lugar que você tem que chegar e você chega nele, você é honrado e nada mais vai te abalar. Você chegou no nível que Deus queria que você chegasse. E Deus vai fazer ainda mais na sua vida, porque quando você chega no nível, meu filho está vivendo a promessa, porque ele conseguiu persistir o propósito. Deus faz você guiar, você seguir, você subir, você vai subindo. Isso só vai parar de melhorar quando Ele te levar para a glória. Mas com o Senhor Jesus, cada dia é elevado, é de subida. Subida de nível. Cada dia você tem que subir de nível com o Senhor. Cada dia com Deus é subida de nível. Então nessa noite, eu queria que você se colocasse de pé e começasse a pensar: o que está no trono da sua vida? O que está no trono da sua vida que tem tirado o que Deus quer, ou que tem tirado o lugar de Deus? É uma fraqueza da sua carne? É uma fraqueza espiritual? Você não consegue, você começa e você não consegue perseverar? É um financeiro, é um casamento, é uma saúde que não vai bem, é alguém que te ofendeu e te machucou, te magoou, é uma perca. O que é que tem tomado o trono de Deus na sua vida? O que é que tem te afligido? O que é? Deus te pergunta nessa noite, o que é? Não vai ser frustrado se você colocar nesse trono Jesus. Não vai ser frustrado, nada vai ser frustrado se você colocar na presença o que você tem pedido para Jesus e buscar com toda a tua força, toda a tua convicção de que é isso que você quer e que sabendo que é Deus que fará, porque eu posso não te ajudar. Nenhum que está ao seu lado pode ser que não possa te ajudar no nível que você precisa, mas Ele pode. Só Ele pode. Ele pode. Ele pode dar dupla honra. Ele pode. No lugar da sua vergonha pode ter dupla honra. Ele pode, Ele pode, Ele pode. Que tudo podes. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. É pra você, sim, nessa noite. É tua. Minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos